Bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia 14/5/2023 e é domingo. E são 14, aliás, perdão, 17h44. Glória ao Senhor, aleluia. Ele é bom e glorioso. Aleluia, glória a Deus. Então, o título da lição é O Reino de Deus. E vamos meditar, comparar, o que não é comparado, porque o Senhor Jesus é muito melhor, a vida do Elias com a vida do Senhor Jesus Cristo. É claro que isto é apenas um resumo. Então, em 1 de Reis 17:1, Elias disse a Acabe o seguinte, eh, que não choveria nos próximos anos sem a sua autorização. Elias era alimentado pelos corvos perto do rio Queribe e o Elias também abençoou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta e livrou-a da fome e também ressuscitou o seu filho. Glória ao Senhor. Então vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Eh, então vamos continuar e é em 2 de Reis 2:1, eh, nós vemos que o relacionamento do Eliseu com o profeta Elias pode ser comparado com o relacionamento do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. E também o dicionário da língua portuguesa diz que relações públicas é um conjunto de atividades informativas sobre uma empresa, que neste caso é o Reino de Deus, de modo a promover uma boa relação com o público, transmitindo-lhes uma boa imagem. Em 2 de Reis 2:6, aprendi que o Elias experimentava a fé do Eliseu, dizendo o seguinte: fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas o Eliseu foi junto com o Elias, portanto, demonstrou que a sua fé era forte. E, portanto, em 2 de Reis 2:8, aprendi que o Elias, com a sua capa dobrada, perdão, feriu as águas do Rio Jordão. Então Elias e o Eliseu passaram o rio em seco. No verso 9, aprendi que o Eliseu pediu ao Elias que lhe desse porção dobrada da unção ou Espírito de Deus que atuava através do uso da capa do Elias. No verso 11, aprendi que o Elias foi arrebatado para o céu. E no verso 13 aprendi que o Eliseu ficou com a capa do Elias. No verso 14 aprendi que o Eliseu, com essa capa, feriu as águas do Rio Jordão e passou o rio em seco. E agora vamos passar para um comentário sobre o Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 7:14 aprendi que o Senhor Jesus Cristo nasceria de uma virgem e que o seu nome seria Emmanuel. E em Mateus 1:18 aprendi que Maria, sua mãe, estava casada antes de se juntar com o José. Ela ficou grávida do Senhor Espírito Santo.
No verso 19, o José, para evitar que ela fosse apedrejada até à morte, intentou deixá-la. Então, o José, como estamos a ver, intentou deixar Maria pelo facto de ela estar grávida, porque ele, o José, não sabia o porquê disso, a razão porque ela ficou grávida. Se ele era o marido e ele não teve relações sexuais com ela, então ela não devia ficar grávida. E no verso 20 a 23, então apareceu um anjo de Deus ao José que lhe explicou o que se tinha passado com a Maria e que o nome do bebê seria Jesus, a quem o profeta Isaías chamou de Emanuel. Para quê? Para mostrar que ele era muito importante. E porquê? Porque era o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Quais foram os milagres então do Senhor Jesus Cristo? Há muitos milagres além deste, mas vou citar apenas dois ou três. Em Mateus 9, 20 a 22, o Senhor Jesus Cristo curou uma mulher que durante 12 anos padecia de um fluxo de sangue e a tornava mal vista e fraca, mal vista perante a lei de Moisés. E em Mateus 15, 32 a 38, o Senhor Jesus Cristo, com 7 pães e poucos peixinhos, alimentou 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E em Marcos 16, 1 a 2, aprendi que o Senhor Jesus Cristo ah, ressuscitou no primeiro dia da semana, 50 dias depois da Páscoa. E no verso 2 de São Lucas, aliás, em Actos 1, 2, aprendi que São Lucas diz que o Senhor Jesus Cristo foi recebido no céu. E no verso 3 de Actos 1, diz que depois de ter morrido, o Senhor Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Ele mostrou a Tomé as mãos furadas, o lado furado com a lança e muitas outras provas. Uma vez apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais naquele tempo ainda vivia a maior parte. E em Actos 1, verso 8, o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus apóstolos que fossem suas testemunhas. No verso 9, o Senhor Jesus Cristo foi elevado às alturas. E como aconteceu com Elias, foi como aconteceu com Elias, também foi elevado às alturas. Só que o Elias não tinha ainda morrido. E o Senhor Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Em Atos 2, 1 a 4, no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo mandou o Senhor Espírito Santo sobre os apóstolos seguintes: o Pedro, o Tiago, o João, o André, o Filipe, o Tomé, o Bartolomeu, o Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Isto pode-se ver em Actos 1, 13 a 14. Então, além destes, estavam também as mulheres e com Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, e com seus irmãos. Então, eh, aliás, então comparando 7, 2, 1, Atos 2, 1 a 4 com Cânticos, capítulo 4, verso 7 a 16, posso dizer que o vento, que diz que era um vento veemente e impetuoso, que veio sobre, encheu a casa, este vento, eh, comparando com 4, 7, 16 de Cantar Salomão, eh, pode estar falando, ou era, podemos dizer que era o Senhor Jesus Cristo falando com a igreja reunida, daquelas pessoas, pai, umas 15 ou 20.
Então, falando, o Senhor Jesus Cristo podia estar falando com a igreja reunida e estava manifestando o seu amor por ela e pelos outros cristãos do futuro e ordenando que o Senhor Espírito Santo viesse. Então, o Senhor Espírito Santo veio como línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E o Senhor Espírito Santo permitiu-lhes que falassem línguas. Em Lucas 24, 49, o Senhor Espírito Santo, diz a palavra de Deus, nos reveste de poder para pregar, para ir, curar, libertar, etc. O fogo das línguas representa a purificação. O Senhor Espírito Santo está purificando os que haviam de receber o seu fogo, línguas de fogo. E São Marcos diz que estes seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, etc. Glória ao Senhor, aleluia. Então, amados, estamos a terminar. Que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja com toda a Igreja, no nome do Senhor, aleluia. Deus, o